Bem-vindos a mais um episódio do Workaround, um podcast do ECO em parceria com a GI Group Holding, sobre uma reflexão do mundo do trabalho, dos desafios e da forma de gerir equipas motivadas e felizes. É isso que se pretende. Hoje vamos falar sobre o trabalho remoto, esse conceito que entrou no nosso léxico em massa depois da pandemia de 2020, ainda se mantém, há alguns recuos, é sobre isso também que vamos falar, mas queremos perceber que impacto tem hoje este modelo na cultura das empresas, na saúde mental e também, claro, na produtividade. Para falar sobre este tema, tenho hoje connosco a Sofia Valentim, é Senior Manager na Wiser, bem-vinda, Sofia, e a Patrícia Espadaneira, que é a Diretora de Pessoas e Cultura na FinSolutia. Sem me enganar. Bem-vindas, muito obrigado por estarem hoje connosco, é um gosto ter-vos aqui. Vamos falar precisamente sobre o teletrabalho e estes modelos híbridos que vieram para ficar. Há aqui algumas tendências de recuo, pelo menos em alguns setores. Gostava também de vos ouvir um bocadinho sobre isso, mas antes de dar aqui uma introdução, a GI Group Holding lançou recentemente, nas últimas semanas, um estudo, o estudo Teletrabalho em Portugal, que mostra precisamente que quase 22% dos trabalhadores estão em teletrabalho e perto de 42% em regime híbrido, com idas ao escritório em média de 3 dias por semana. Mais ainda, destes trabalhadores, 74% estão em teletrabalho nos setores da tecnologia, finanças e consultoria. Sofia, no vosso contacto diário com o mercado, sentem que o teletrabalho é ainda uma realidade desejada pelas empresas e pelos colaboradores? Como é que vão sentindo o pulso nesta matéria? Sem dúvida, ou seja, eu acho que acaba por ser quase em muitos cenários a condição sine qua non. E para nós que fazemos recrutamento, quando às vezes encontramos desafios acrescidos das empresas por alguma razão não terem esse modelo ou ainda estarem numa fase de implementação, o processo só por si já é mais desafiante, porque as pessoas, à data de hoje, e como o Francisco dizia bem, a pandemia, portanto, alavancou todo este modelo, mais do que alavancar, mostrou que era possível. Portanto, eu acho que havia muitas empresas e até se calhar profissionais que achavam que isso não ia ser possível, que não havia, que a viabilidade de acontecer um modelo do género não estava passível de acontecer, por questões de infraestruturas, por questões de ferramentas ou até por questões de liderança, e a pandemia mostrou-nos o contrário, não é? Portanto, afinal, é possível e até é possível em muitas funções. Óbvio que há realidades em que isso não acontece, mas na maior parte dos casos, e quando falamos aqui de tecnologia, serviços, acaba por ser uma realidade muito permeável e, portanto, as pessoas já contam com isso quando procuram um novo desafio. Óbvio que há realidades, sim, em que isso não é tão possível, seja por questões de indústria, do setor da indústria, setor, por exemplo, da saúde, ou mesmo algumas funções de vendas, e, portanto, aí, inclusivamente, o benefício do teletrabalho acaba por ser diferenciador quando existe. E a verdade é que há situações em que as empresas conseguem fazê-lo. Já há muitas empresas em que funções comerciais, há uns tempos, esta parte nem sequer equacionavam um modelo e hoje em dia já equacionam pelo menos um dia por semana o comercial poder estar a trabalhar de casa ou de onde quiser, na verdade, desde que o resultado apareça. E, portanto, nesses casos sim, ou seja, acaba por ser um benefício que é diferente face aos competitors, mas na maior parte dos casos as pessoas já contam com ele, a verdade é essa. Patrícia, sente também esta realidade na pele, na vossa organização? Como é que tem encarado este modelo? Faz parte da estratégia? Não? Como é que tem sido? Nós à semelhança de todas as outras organizações, que durante a pandemia e pós-pandemia tivemos a oportunidade de testar diversos modelos e formas de trabalhar. Se calhar numa primeira fase um bocadinho obrigados, mas depois acho que nos fomos adaptando. Atualmente na FinSolutia nós temos um modelo híbrido que conta com 5 dias de teletrabalho por mês, porque de facto privilegiamos muito o trabalho presencial e a partilha. Para nós é super importante existir estes momentos e consideramos que faz toda a diferença
no dia a dia e na produtividade, e portanto promovemos muito essa forma de trabalhar. E enfim, uma regra geral para todo o tipo de trabalhadores, ou é um modelo que é flexível e que se vai adaptando também consoante as áreas? Como é que é no vosso caso? Sim, nós temos de facto esta regra, esta política, que para nós é mais do que uma política, é mesmo uma estratégia, Sim. porque dá-nos flexibilidade, e de facto isso permite-nos adequar depois em áreas um bocadinho mais competitivas e mais atrativas, que é no caso, por exemplo, a tecnologia, Claro. em que flexibilizamos um pouco mais este número de dias. E depois há outra questão que para nós também é muito importante. Cada manager, cada diretor da área tem a capacidade e a flexibilidade de ir adaptando consoante também a capacidade das pessoas em de terem mais ou menos teletrabalhos. Existem de facto funções que não é possível, Claro. mas outras em que é possível. Há pessoas que também não querem, há pessoas que não estão preparadas e, portanto, acaba por ser para nós é super importante esta flexibilidade e esta capacidade de nós termos de promover a partilha e o trabalho presencial. Eu ouvia um debate há poucas semanas precisamente sobre este tema, e várias pessoas diziam que muitas vezes, mais do que o querer ter efetivamente trabalho remoto, é importante ter essa possibilidade. Ou seja, o problema às vezes com as empresas é sentirem que essa opção não está bloqueada logo à partida, e isso deixa muitas vezes os colaboradores de pé atrás. Mas em relação à cultura, de facto é interessante. O estudo diz também que 69% dos líderes dizem precisamente que o teletrabalho fragiliza a cultura, e 76% referem dificuldades em integrar novos talentos. Patrícia, como é que protegemos esta cultura? E é difícil manter a cultura de uma empresa à distância quando as pessoas não se cruzam, e é também muito mais difícil inovar quando as pessoas não conversam umas com as outras, e sabemos bem que a inovação muitas vezes vem de coisas banais, de conversas banais que surgem nos corredores. Como é que têm lidado com este Sim, desafio? sem dúvida. A cultura vive-se, ponto. Portanto, e para isso é preciso estar, é preciso haver partilha, tempo partilhado. E por isso nós, na Finsolutia, oferecemos, por exemplo, ótimas condições de trabalho, temos pequeno almoço e fruta fresca todos os dias no escritório, e são estas pequenas coisas que nós queremos implementar e que temos implementadas para fazer com que as pessoas, de alguma forma, tenham a vontade de ir ao escritório, e partilhar momentos. E ideias, como estava a dizer, a questão da inovação muitas vezes surge numa conversa na copa ou no corredor, e se a pessoa estiver em casa acaba por não ter esta possibilidade. E portanto, para nós de facto, em termos de cultura, vamos oferecendo este tipo de benefícios, digamos assim, ou temos estas práticas para fazer com que as pessoas não se sintam afastadas, não se sintam postas de parte e consigam partilhar momentos. Outra coisa que também é essencial neste aspecto é o papel das lideranças. A liderança, os líderes de equipa têm de facto aqui um impacto crucial para que as pessoas, no fundo, também se sintam parte, tenham um propósito e se sintam parte de que o seu trabalho também tem algum impacto, e portanto fazem com que eles tenham mais vontade de participar. Claro. e de conversar. Sofia, como é que as empresas conseguem também manter para lá dos desafios da cultura, a questão do engagement com o fluxo diário de trabalho, as exigências normais de participar numa equipa? Que ferramentas é que as empresas podem aplicar também para lidar com isto?
Certo, eu acho que aqui, se calhar o modelo híbrido acaba por ser aquele que garante este equilíbrio e que se calhar funciona melhor, mais uma vez, porque como a Patrícia também dizia bem, consegue juntar aqui o melhor dos dois mundos, as pessoas conseguem estar numa lógica presencial e há a promoção do estar presencial e há simultaneamente também aqui a possibilidade de ter uma flexibilidade real, que é a questão também que o Francisco mencionou, porque na verdade, ou seja, existem muitas empresas e nós a fazer recrutamento sentimos isso no dia a dia, que nos dizem: não, nós não temos teletrabalho, não é uma política que adotemos, mas atenção, pode partilhar com os candidatos que temos flexibilidade, ou seja, na verdade, se acontecer alguma situação específica em que a pessoa tenha que se ausentar ou naquele dia em particular possa não ter de estar presente, nós garantimos isso. Só que depois é até que ponto é que isso é realmente assim e até que ponto é que isso realmente acontece. E as pessoas depois também sentem isso, não é? Quer dizer, se o modelo não está implementado, se à partida não existe nada que me dê essa garantia, se calhar essa flexibilidade não vai acontecer tanto assim, e mais do que isso, é uma flexibilidade em que eu tenho que avisar, em que eu tenho que antecipar isso. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, este equilíbrio é determinante e existe um conjunto de ferramentas que têm que estar salvaguardadas, sejam elas a questão das infraestruturas, das ferramentas para as pessoas poderem estar online e conseguirem estar na mesma a trabalhar e a manter as suas dinâmicas de trabalho, conseguirem salvaguardar a questão das reuniões, serem profissionais efetivamente que também têm essa formação e que também conseguem estar a trabalhar independentemente do sítio, salvaguardando aquilo que é o seu trabalho e aquilo que têm que fazer durante o dia. E lá está, e mais uma vez aqui também a questão das lideranças, e é preciso preparar as lideranças e é preciso que estas lideranças também queiram fazer este caminho. E criar esta cultura, no fundo, de proximidade, independentemente da pessoa estar online ou de estar presencial. Porque a verdade é que, e na altura do Covid também isto se falou bastante, houve empresas e houve colaboradores que durante a pandemia sentiram que estavam mais próximos das suas equipas e dos seus colegas e das suas chefias do que o tempo que estiveram presencialmente no escritório. E, portanto, isto também nos dá que pensar, ou seja, Provavelmente a organização do trabalho exatamente. e mesmo a liderança Exatamente. das Ou empresas. seja, eu acho que acima de tudo é possível e as estratégias têm que acontecer. Obviamente que é mais desafiante liderar e acompanhar aquele que é o trabalho feito por um colaborador à distância, mas criam-se mecanismos, criam-se reuniões de equipa online, criam-se one-to-ones, criam-se momentos de feedback. Acho é que depois tem que estar garantido naturalmente ou salvaguardado de alguma forma que de facto há uma cultura de confiança, portanto, aquela supervisão presencial e garantir que a pessoa, por estar ali, é que está a produzir, isso já não existe, e garantir, acima de tudo, que as pessoas têm esta proximidade e que conseguem também fazer o seu trabalho de forma autónoma e responsável, sem ter alguém a controlar que está realmente a fazê-lo. Portanto, acho que, no fundo, é garantir que há uma cultura orientada para a confiança e para o trabalho de resultados, e não tanto para o tempo que a pessoa demora a fazer a tarefa. Ainda é um processo em Em desconstrução, construção. exatamente. O estudo aponta também que 53% das administrações temem precisamente o impacto na produtividade. Por outro lado, e este é um dado muito importante, 92% dos inquiridos confessam que o trabalho remoto, o modelo híbrido, lhes dá um muito maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E isto é importante e reflete-se depois também na saúde mental. Sofia, esta questão enfim, da saúde mental, que também é uma tendência que se tornou cada vez mais presente na gestão de pessoas, como é que têm sentido isso na vossa realidade? Sentem de facto que este modelo que adotaram tem trazido benefícios também ao nível do bem-estar das vossas equipas, ou não há uma relação assim tão direta como isso? Sim, eu acho que é fundamental e cada vez mais nós nos preocupamos com estas questões todas do bem-estar e do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Nós na Vinsalutia, na verdade, sempre tivemos um pouco esta cultura e esta preocupação. E um exemplo prático é, por exemplo, não existiam reuniões marcadas para as 6 da tarde ou às vezes nem para as 5, exatamente para conseguirmos aqui de facto este equilíbrio. Com a pandemia, obviamente que isto foi uma preocupação maior, até porque houve pessoas também por estarem se calhar tão isoladas
um pouco mais sozinhas durante todo o tempo em que estiveram em teletrabalhos, atingiram se calhar aqui níveis de burnout ou de isolamento social, que é de facto um risco, e por isso mesmo nós na Finsolutia temos um modelo híbrido que é maioritariamente presencial, exatamente por causa disto, porque nós acreditamos que de facto termos esta possibilidade de fazer um shutdown ao final do dia e ok, eu deixo o trabalho aqui e agora vou concentrar-me naquilo que é a minha vida pessoal, na família, nos amigos, o que seja, ou pura e simplesmente fazer uma pausa à hora do almoço, ir almoçar com os colegas, ter um momento de descontração. Isto é super importante no dia a dia. E quando estamos em teletrabalho, se calhar esta linha fica muito ténue, porque ao final do dia, se calhar estamos sempre, se cai mais um e-mail, deixa lá ver, já que estou aqui, e portanto o desligar muito provavelmente torna-se mais difícil, digamos assim. E por isso mesmo é que nós promovemos, e acho que sem dúvida promove aqui o bem-estar, até porque nós depois no dia-a-dia também promovemos algumas iniciativas de bem-estar, e temos aqui algumas parcerias com algumas empresas e portanto vamos aqui promovendo. Muito bem. Muito bem. Sofia, eu estava aqui a pensar que tradicionalmente falamos muito quando falamos em gestão de pessoas, em gestão de equipas, em processo de recrutamento, pensamos sempre na perspectiva de que é a empresa a escolher o colaborador, mas essa realidade também se tem vindo a alterar, em alguns setores mais do que outros, é certo. Como é que sentem que há aqui uma diferença geracional na altura do recrutamento em relação a temas como este, do modelo híbrido, do trabalho remoto, ou tem sido uma questão transversal e é mais, se calhar, uma questão de perfil do que propriamente idade? Eu diria que sim, é mais uma questão de perfil do que propriamente idade, embora naturalmente, portanto, as gerações mais novas, a chamada geração Z, não é? Portanto, assume o teletrabalho e o trabalho remoto como uma realidade. E a verdade é que também é a geração mais digital de sempre que nós temos, não é? E portanto, isso é quase uma não questão e portanto estão mais do que preparados. Muitos deles já fizeram a licenciatura também quase nessa realidade e portanto é um não assunto. Agora, eu acho que tem muito a ver com perfil. Nós também entrevistamos muitos profissionais mais novos que são permeáveis a estar presencialmente, alguns até com capacidade e inteligência emocional para reconhecerem que estou numa fase inicial de carreira, por isso, se calhar, até me convém estar mais perto e estar presente e conseguir aprender o mais que eu conseguir num registro presencial para depois conseguir ter a autonomia que eu quero mais para a frente. Há outros que não, que acham que efetivamente, desde que a empresa consiga também ter este equilíbrio e que a liderança consiga também estar aqui suficientemente próxima, independentemente do modelo de trabalho, acaba também por ser uma não questão, e portanto eu acho que acima de tudo tem a ver com o profissional, com a fase de carreira em que se encontra, com o estilo de vida que tem, com a empresa onde está e com aquilo que a empresa consegue ou não proporcionar, porque a verdade é que o trabalho remoto também vai trazer para cima da mesa a possibilidade de pessoas que estão em Évora estarem a trabalhar em Lisboa, porque só cá vêm uma vez por semana e portanto acabam por não ter impacto naquilo que é a sua gestão familiar. E se calhar até para as empresas em termos de diversidade também trouxe aqui um add-on muito interessante, portanto até há uns anos esta parte contavam com este perímetro e a partir do momento em que o trabalho remoto passou a ser uma realidade conseguem ter uma amplitude até de atração muito superior. Portanto eu acho que depende muito da pessoa, depende muito do perfil, da fase de vida em que está, mas sem dúvida que é uma tendência e portanto as pessoas já procuram isso. Uma última questão para as duas, já estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, mas gostava de perceber qual é a vossa perspectiva em relação ao futuro deste modelo. Como eu dizia no início, e certamente saberão melhor do que eu, há alguma tendência de recuo, pelo menos em algumas áreas, ou pelo menos talvez uma diminuição da intensidade, se quisermos, desse trabalho remoto, mas como é que olham para o futuro? Se acham que este é um modelo que veio de facto para ficar e que é incontornável, e o que é que antecipam que poderá vir aí como novo desafio para quem lidera equipas e pessoas? Na minha percepção, Francisco, a verdade é que eu acho que o modelo veio para ficar. Ok? Portanto, efetivamente, eu acho que há um conjunto de empresas que tentaram promover aqui um retrocesso. Aliás, o estudo também mostra que houve aqui uma aposta gigante nos escritórios, não é? Quase para promover também aqui o regresso das pessoas e este bem-estar quando se está presencialmente.
e o escritório neste momento até é visto quase como uma ferramenta de employer branding, na verdade, não é? E tudo aquilo que proporciona, mas eu acho que acima de tudo, principalmente o modelo híbrido, e portanto o modelo híbrido contempla efetivamente esta possibilidade de trabalho remoto, é aquele que está de facto numa fase em que não se antevê que volta aqui muito atrás. Exatamente porque permite o trabalho presencial, mas o trabalho presencial com propósito, ou seja, as pessoas vão ao escritório com um propósito, para estarem juntas, para criarem aqui interações, há aqui mecanismos de criatividade, de brainstormings, etc. E portanto faz sentido estarem. O ir para o escritório para estar fechado numa sala, para não interagir com ninguém, para ter reuniões atrás de reuniões, é igual a estar em casa. Das reuniões até Online. online. Exatamente. Portanto, na verdade, eu acho que acima de tudo este equilíbrio que o modelo híbrido traz acaba por ser o pertinente, porque tem esta questão do estar quando faz sentido estar e o poder estar remotamente e ter uma flexibilidade real. E ter aqui também reunidas, obviamente, um conjunto de ferramentas que permitem que isto aconteça. E no caso, obviamente, que há um caminho feito depois em termos daquilo que é o trabalho das lideranças e da cultura, criar efetivamente uma cultura de proximidade, de cooperação, se há termos aqui lideranças mais numa lógica de uma liderança adaptativa e colaborativa e não tanto aquele chefia, que não é líder, portanto aqueles chefias de há uns anos atrás, e portanto temos que fazer este caminho, e portanto é um caminho de atualização, mas o modelo veio para ficar, duvido que haja aqui um retrocesso, sobretudo com as novas gerações a entrar no mercado, portanto acho muito difícil, já não dá para voltar atrás. Sim, eu também partilho da mesma opinião. Acho que de facto o modelo veio para ficar. Ainda que acredito que, tal como a FinSaúde, existam empresas que dão primazia ao presencial e outras menos. E também acredito que poderá existir aqui um modelo, como a Sofia estava a dizer, um pouco depende muito do planeamento, de como é que eu vou planear o meu dia e ok, eu planeio estas tarefas porque são tarefas em que eu consigo fazer sozinha e que não preciso de estar com ninguém ou próximo de ninguém e, portanto, tenho total autonomia para as fazer, ok, planeio para as fazer em teletrabalho e depois outro tipo de tarefas ou desenvolvimento de projetos ou brainstormings, o que seja, para fazer em momentos em que estou presencialmente no escritório. Acho que estas questões de as lideranças é super importante, o próprio planeamento, como disse agora, portanto, a comunicação que existe, é preciso, de facto, comunicar, saber ouvir, e, portanto, com a ajuda das ferramentas que hoje existem, então agora com a IA também a ajudar, portanto acho que o modelo veio para ficar, sim. E o AI seria certamente um ótimo tema também para discutirmos. Não temos infelizmente mais tempo. Sofia, Patrícia, muito obrigado por terem estado connosco, foi um gosto ter-vos aqui e fica claro que flexibilidade é de facto a palavra de ordem quando falamos em gestão de pessoas, em gestão de talento. Vimos também que é cada vez mais um fator de atração na altura de recrutar e, portanto, um desafio a que as empresas não podem ignorar. Vamos voltar certamente a este tema e outros na gestão do talento aqui no Workaround, um podcast do ECO com a GI Group Holding. Da minha parte é tudo. Muito obrigado. Até à próxima.